que foi, não é mais, o primeiro hotel de luxo da cidade, Hotel Globo. Nenhum fica com a TV Globo e nem tão muito com o jornal O Globo. O Hotel Globo, ele representa o que vocês moram no mundo, o Globo. E outra coisa, o seu proprietário veio somente da cidade de Barcelona. Em 1910, era o único meio de chegar desta área, era pelo rio, não tinha outro. Então, ele ao chegar, ele não teve só o pensamento de erguer o primeiro hotel de luxo. Ele trouxe o papel bordado, que contava-se muito na época. Uma coisa de grande importância do hotel era, aqui atrás, gente, o que vocês estão fazendo. Tomando chá, café e à tarde apreciar o pôr do sol. Portanto, isso era uma coisa de hotel. Quem era rico entrava no hotel. Quem era pobre vinha para o hotel, mas não entrava. Ficava na ponta do pé, porque em 28 ainda a pobreza era como se fosse uma doença. E ninguém queria pegar essa doença. Mas, portanto, o cara podia ficar na frente apreciando toda a festa dos ricos. Que este salão de baixo era servido a refeições para os ricos e uma festa de uma sociedade engravatada. Do lado de lá, uma sociedade menos exigente, por isso era uma porção de gente maior. Os banheiros coletivos, porque em 28 tinha um banheiro próximo ao quarto, era um sinônimo de sujeira. Hoje a gente quer o banheiro aonde? Grudado com a nossa cama. E não é um sinônimo de sujeira, pois o homem e a mulher que era sujo. Isso é uma coisa que veio dos portugueses, veio da Europa. Tem um banheiro próximo ao quarto, um sinônimo de sujeira, mas aí em 50, o Paraíba Palace Hotel, que está no Porto Sem Réis, daria tudo isso. A suíte, a frescura era primeira classe de um lado, segunda classe. Foi a primeira classe, desfrutava de um chalé para tomar chá, café e fumar charuto ou cigarro. E o Hotel Globo foi ficando esquecido, mas aí o único meio de chegada era pelo rio, né? Então, em 1910, chegamos pelo rio. Aí, em 1920, isso foi mudando. Chegaria-se também pelo mato. Isso aqui era uma mata atlântica de pau-brasil. O melhor para o Brasil, eu vou dizer para vocês, isso aqui foi uma área de confronto entre franceses, portugueses, espanhóis e holandeses. Os franceses ficariam no alto, onde estão as canas-de-açúcar, unido aos índios potiguaras, ganhava presentinho dos franceses, mas fazia uma coisa muito boa para os índios, que era o quê? Os índios ajudavam a levar a demanda de pau-brasil que existia aqui. Para ser comercializado na Europa, índio nunca foi bobo, nunca foi bobo. Imagine hoje índio com toda uma tecnologia ao seu favor, como nós. E aqui, uma coisa. Portugal ficou a domínio dos espanhóis durante quase que 70 anos. 62 anos, Portugal a domínio dos espanhóis. Então, onde os portugueses navegassem, os espanhóis estavam na cola. Mas os portugueses eram os melhores navegadores e melhores atiradores. Portugal, na sua conserva, é crescendo. Aqui os portugueses chegaram por acaso, porque aqui teve duas invasões. A espanhola, bem sangrenta, e a holandesa. Então, os portugueses, ao chegarem em Cabedelo, eles notaram duas coisas. Aquela área do mar em que as grandes embarcações da época, lógico, não é os cargueiros de hoje, que vai daqui para frente do outro grupo, não, as caravelas. Então eles notaram que ali balançava-se pouco. Navegando em pequenas embarcações até este ponto, eles notaram a importância desta área para ter todo o domínio de toda a orla nordestina. Né? Comendo lá de São Luís, e aí assim aconteceu a nossa colonização. Através dos portugueses foi bem melhor do que espanhóis. Mas o melhor seria a gente ser colonizado por franceses ou holandeses. Por quê? Teríamos uma demanda de político menos bandida, teríamos um nível de alfabetismo bem baixo e teríamos uma coisa de grande importância. Não usaria-se a igreja como dinheiro. Então, quando os ingleses saíam para colonizar Estados Unidos, Austrália, África do Sul, etc., chutando a religião, portugueses e espanhóis abraçavam a religião. Por isso que no Nordeste do Brasil, as igrejas de grande importância estão uma do lado da outra. Aqui, por exemplo, Centro Cultural de São Francisco não é uma igreja, é 5 em 1.
a igreja mais antiga, a Basílica de Nossa Senhora das Neves, a igreja do Carmo, o mosteiro de São Bento. Aí tudo bem, era essas. Então, elas viviam em confronto. Mas a Paraíba fez uma coisa boa, aproximamos negros de brancos através da Igreja da Misericórdia, porque negros não tinha vez, se não trabalhasse na igreja, de ver uma missa. Não. Dentro da igreja de São Francisco mostra-se 1 metro quadrado, que é a capela de São Benedito, que era para os negros que lá trabalhavam e levavam uma coisa muito boa, chicote nas costas. Então lá era a sua área. E quando caía-se um bloco, um negro escravo erguendo-se o prédio, pegava-se, jogava num canto de parede, uma garrafa d'água, e aí ele ia morrer de quê? Uma infecção brava, pois a perna estava quebrada ou o braço, e ninguém queria saber. Também não queria ouvir o ai não, era para morrer. A Igreja da Misericórdia pegava e o amputava, em uma época de uma medicina precária. O amputava e o cara ia escapar e ver magia de vida. Negros, né? Isso era uma coisa única. E a Igreja de Misericórdia aproximou negros e brancos, que está na parte alta, hoje ela não é aberta. A Igreja de Simplicidade está na parte alta, está lá próximo do Chorinho. Então a Igreja da Misericórdia, ela teve misericordiada a vida, o ser humano. Porque a igreja, gente, vocês, poucos aqui tem um monte de gente, né, que eu estou falando? Vocês não sabem o quanto que a Igreja Católica matou em todo o mundo. Não só aqui na América do Sul, na Europa, na América Central, no Cará de Asa, a Igreja matava quem ia contra os seus ideais. Então a Igreja, ela não foi só santidade. Hoje a Igreja, mas a Igreja vai matar. Tipo, ela, rica, o pai com 90 anos, chegava um alto escalão da igreja e dizia: como é que você está? Estou bem. Seu pai, compre em algum lugar dentro da igreja para que ele vá para o céu. Porque o pai dela tinha, então a igreja queria quem tinha. Ela não queria um pé rapado como eu, não. Essa igreja aqui, São Frei Pedro Gonçalves, todos os ricos que aqui habitaram, morreram e se enterraram dentro da igreja, inclusive o dono do hotel, Globo. O homem era pobre, tinha muito, então a igreja queria quem tinha, gente. Né? Não, a igreja queria quem tinha. Por quê? Porque a igreja católica foi uma das que mais matou em todo o mundo e uma das que mais roubou e levava para o país menor do mundo, que é um dos mais ricos do mundo, o Vaticano, que está dentro da Itália. Então isso aqui, as coisas que estão aqui, veio tudo da Europa, o dono era europeu, mas aí a igreja também tinha uma coisa, ela passou a governar e aqui mesmo brigar entre si, ou disputar para mostrar na Itália quem que arrecadava mais. Então a igreja sempre foi uma nojentice. Mas eu sou católico, nasci católico, vou morrer católico, porque católico pode tomar uma e no outro ir para a missa, não pode? Mas aí os evangélicos também podem. Tem aí pastores que lutam pelo dinheiro. Como é que nasceu a igreja evangélica? O cara estudando para ser padre na Itália, ouvia tudo isso que eu estou dizendo. Aí, peraí, calma, isso está errado. Isso está errado. Tirou todas as suas roupas, jogou e foi de contra a igreja católica. E aí foi lendo a Bíblia, e aí nasceu várias igrejas católicas, evangélicas. É normal hoje que o cara seja, vamos dizer, na Universal. Aí o dinheiro correu um pouco para ele. Ele pega uma briga, sai da igreja e abre uma no fundo do quintal da sua casa. Então, e vocês sabem que Deus não fazia, Deus existiu, a gente não sabe, né? Nem a cor de Deus, isso é a igreja que criou. Deus não fez nenhum milagre por dinheiro, fazia por ser misericordioso, mas a igreja gosta de dinheiro, então a igreja católica, mas aí tem uma coisa, aonde estavam espanhóis e holandeses, não, espanhóis e portugueses, a igreja era explorada e massacrava-se, porque o cara ser branco ou negro, somos todos iguais. Quando nós morrer, nós vamos levar
ou terra na cara, e hoje tem uma coisa que eles usam, crematório, né? Então a gente somos todos iguais perante Deus, perante o homem aqui da terra, não. Né? Porque a gente vive também num país que não é, o Brasil não é um país, a gente somos um país bom, um país bom. É grande, mas a gente não somos uma coisa de grande importância. Os países de primeiro mundo, vocês não são obrigados a fazer nada. Primeiro, vocês não são obrigados a votar. E nem tão muito comparecer ao exército. Isso aí é uma coisa dos países de primeiro mundo. No Brasil, portanto, a gente vive em um país capitalista, que a gente somos obrigados a se apresentar ao exército e comparecer a uma sessão eleitoral. Então isso aí não é democracia. A gente vive em democracia, vivemos, a gente é um país democrático. No papel, mas na verdade somos capitalistas. Então, o melhor para o Brasil seria a colonização por franceses, isso é o que eu penso. Olha, mas aí uma menina ontem veio a mim e disse, não te amo. Mas se fosse pelos espanhóis, a gente fala espanhol. E daí? Viver em um país de 4º para 5º mundo ou pelos holandeses e franceses viver em um país de 2º mundo? Qual seria o melhor? Viver em um país de 2º mundo. Por quê? Seria política menos bandida e seria também um país com o nível da alfabetismo bem baixo. Aqui nasceu João Pessoa, às margens do rio Sanhauá. Está na Praça da Independência, gente, uma coisa de grande importância, o Museu João Pessoa, que conta toda a história de João Pessoa. João Pessoa morreu em 1930 por perseguir um casal, e não politicamente. Ele saía a chapa de Getúlio Vargas para ser vice-presidente. Portanto, por perseguir um casal, no Recife ele levou um tiro. Perseguiu um casal e mandava estampar em jornais. Aí a família usou que foi um crime político. Aí de para...